Santo Espírito, como que vocês estão? Obrigado por todo mundo que está aqui, todos os espíritos, todos os espíritos presentes que estão aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Mateus. Mateus, o que é o mais importante na prece? Que seja do quê? Eu estou toda arrepiada, não sei vocês. Tragam suas crianças para evangelização. A Thalita tem um talento natural, esse é o filho da Thalita, que é a nossa evangelizadora. As crianças amam, as crianças que estão trazendo os pais para o centro. E é assim, porque a gente dando essa formação, essa base neles, né? De saberem que não estão sós na vida, nunca. E desenvolvendo essa fé natural, já é meio caminho andado, né? Para quando a gente estiver adulto. Muito bem. Hoje nós vamos ter a palestra de Luiz Lima, que vocês sabem, é um espetáculo. E ao final nós vamos fazer perguntas e respostas. Obviamente dentro do assunto de mediunidade. Essa é a hora da gente tirar nossas dúvidas. Essa é a hora de aquelas perguntas que a gente fica a vida inteira. 10 anos indo no centro, fica aquela mesma pergunta, não é? Vocês não têm isso, não? Não? Então tá, então era só eu. Mas às vezes a gente fica com uma perguntinha, né? Incomodando. E a gente hoje tem a oportunidade de perguntar para um estudioso da mediunidade. Então, Luiz Lima, é contigo agora. Quem quiser o papelzinho vai rodar para escrever a perguntinha, tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação mediúnica. A gente vai falar muito de mediunidade. E existe uma maneira clássica de você abordar a mediunidade no centro espírita, que é a forma de como isso acontece, que o médium tem que estar nesse jeito, que tem que estar daquele jeito, o espírito comunicante tem que estar assim, as condições têm que estar favoráveis e tudo mais. Tudo isso é preparação. O que a gente vai estudar hoje é a comunicação. Depois que o espírito comunicante e o médium já assinaram um contrato, seja esse espírito comunicante obsessor ou instrutor, um contrato que assina, né? Depois que isso já está feito, depois que o médium está preparado, depois que está tudo colocado certinho, aí vai se iniciar a comunicação. Esse é o estudo de hoje. Tá? Esse é um estudo científico, mas, né, como eu cheguei a falar no nosso grupo aí, não precisa ter medo. O negócio pode ser muito complicado e é justamente o que a gente não quer fazer. E a ideia desse estudo, isso é parte de um seminário que a gente tem muito grande, 8 horas, sobre mecanismos da mediunidade, que é o livro base que explica tudo isso, né? Então esse assunto de hoje, a comunicação mediúnica, ele é talvez 20% do conteúdo do livro. Bom, não sei se alguém já tentou ler esse livro e desistiu. 90% das pessoas começa. Quem não é da área técnica, eu poderia até arriscar 100% das pessoas desistem, no capítulo 3 ou 4. Isso por uma razão muito simples e completamente compreensível, né? Eu sou da área técnica, mas a gente compreende perfeitamente que a pessoa que não é da área técnica, você está lendo um capítulo, 2, 3, que está falando de eletricidade, de gerador, de não sei o que lá, e você fala, peraí, onde que eu estou chegando com isso? Não é a minha área, eu não tenho afinidade nenhuma com isso. O pessoal acaba abandonando o livro, infelizmente, porque passados os 8 primeiros capítulos, ele vai falar da coisa um pouco mais mediúnica no sentido mais espírita, né?
E não necessariamente ele vai utilizar o conhecimento que foi falado nos 8 capítulos anteriores. Tem muita coisa ali que você não precisa ler os 8 anteriores. Então dá para começar no capítulo Dá para 9. começar no 9. Alguma coisa vai ficar meio assim, não está entendendo o que ele está falando porque ele se referenciou lá atrás. Mas, no modo geral, por exemplo, tem capítulo 16 é sobre oração. Não tem absolutamente nada a ver com... Você não precisa nem ter lido os 15 primeiros. Né? Então, as pessoas desistem por causa disso. Bom, então o assunto que a gente vai tratar hoje aqui é um assunto de... São considerações puramente científicas. Em sendo considerações científicas, uma coisa fica de fora, a moral. Não tem moral quando ciência estuda alguma coisa. Moral positiva, negativa, bom, mal, isso não existe. A ciência é neutra em relação a essas questões. Então, a gente vai falar simplesmente da comunicação. Não vamos falar se é o obsessor que está comunicando e atordoando, se é o instrutor que está ensinando. Não é esse o ponto. Está havendo uma comunicação. Então, a ciência ela não estuda e nem analisa a moralidade. Tá? Então, hoje a gente vai esquecer um pouquinho. O estudo, que é o que o livro fala, é baseado no conceito de lógica da eletricidade. Por quê? E por isso que ele faz 8 capítulos e fica falando de eletricidade. Por que isso? Porque na época, e eu diria até hoje ainda, né, é a coisa mais próxima que a gente tem no mundo físico, material, que é mais ou menos conhecido, que eletricidade, de modo geral, podemos aqui não ser expert em eletricidade, mas todo mundo usa eletricidade. Né? Todo mundo já levou um choquinho, todo mundo sabe o que é eletricidade. Então, a coisa mais tangível que o André Luiz encontrou para explicar. Então, ele vai explicar um pouquinho sobre eletricidade em 8 capítulos. A gente vai explicar em 10 minutos, porque vai tirar só o necessário. E mediunidade é como se fosse um circuito elétrico no plano espiritual. E não é difícil entender. É por isso que ele passa esses capítulos todos falando sobre isso. Então, isso é baseado, a física, quando estuda isso, se baseia em 2 coisas muito simples. Se você tem um ímã, imaginar que esse negócio rosa aqui, além de ser um peso, né, ele é um ímã. Se você pegar um fio elétrico e enrolar nele, está aqui, né, entrou aqui o fio, enrolou e saiu aqui. Tá? Se você passar eletricidade aqui, esse magneto ou ímã, ele vai gerar magnetismo. E ao contrário, se você aproximar um outro ímã desse, sai eletricidade aqui. Então, é uma vice-versa, né? Se você colocar eletricidade, sai magnetismo. Se você aproximar para criar magnetismo, sai eletricidade. É só isso que a gente precisa saber para entender o que o André Luiz está falando. O resto tudo deriva disso, que não é um conceito muito complicado. Né? Então, olha só. Quando você pega algo como isso aqui, que é um carregador monstruoso de propósito, para todo mundo conseguir ver quem está lá atrás, carregador de celular, hoje em dia nem tem mais desse tamanho, eu acho. Mas o que isso está fazendo? Isso daqui você vai espetar na parede, de um lado, né? Tem eletricidade que vem de um lado aqui, está na parede. E o outro lado vai para o equipamento, que no caso é um laptop. Isso é uma coisa que todo mundo faz todo dia. Você faz isso com o seu celular, você faz isso com a sua televisão, né? Então o segredo está aqui dentro dessa caixinha. O que acontece aqui que permite que isso funcione? A princípio a gente pensa assim, puxa, é um fio que sai no caso aqui do meu laptop, é um fio que sai e vai lá para a central elétrica que está lá na rua. Não é. Não é porque se fizesse isso, a cidade inteira explodia. E você imagina todo mundo fazendo isso com todos os equipamentos elétricos que tem em casa. Se desse um trovão, por exemplo, né, que faz a eletricidade flutuar, todo mundo virava torrada aqui. Não é assim que funciona. Então, o que tem dentro dessa caixinha é a gente vai chamar uma palavra bem simples, que não é técnica, um isolador. Então, a eletricidade, né, que vem da caixinha para a Duke, por exemplo, que é a companhia de energia elétrica, está isolada da caixinha para o laptop. Isso aqui isola os dois, separa os dois. Bom, mas se separa, como é que passa a eletricidade aqui? Porque a eletricidade passa. Né? Como é que fica isso aí, então? A mediunidade é assim. Então a gente vai explicar o que acontece dentro dessa caixinha, porque é o que acontece na mediunidade, igualzinho. Então, olha só, voltando ao exemplo que a gente falou. Se eu pegar isso daqui, né, que é um ímã, com um fio enrolado nele, está vendo? O fio são as 2 coisas azuis, representando o fio. Se eu pegar outro aqui, um outro fio, tá? O que acontece? Se eu botar isso aqui na tomada, esse ímã, ele vai emitir radiação. Se eu aproximar outro ímã dele,
que acontece? Este cara daqui recebe a radiação desse e joga corrente elétrica para o lado de lá. É assim que a eletricidade passa, desse lado para aquele lado. E quanto mais eu aproximo, mais intenso fica o negócio. Quanto mais eu afasto, pior fica o aproveitamento disso. Tá? Então, dentro daquela caixinha ali, é exatamente isso. É um ímã, outro ímã, só que eles são grudados assim. Porque a proximidade é o que faz melhorar o negócio. Eles fazem tão próximo, tão próximo, tão próximo, que pararam de aproximar e grudaram. É grudado. Então, se você abrir aquilo ali, tem exatamente isso. Um quadrado aqui no meio, com um fio enrolado do lado direito aí para vocês, um fio enrolado do lado esquerdo e pronto. É isso que tem lá dentro. E aí, olha só que interessante. Dependendo da intensidade da eletricidade que você bota de um lado, vai sair o equivalente do outro lado. É exatamente isso que acontece na mediunidade. Tem alguém desencarnado, um espírito comunicante, que vai emitir uma certa energia e tal, que a gente vai discutir aqui agora, e essa energia vai passar para o lado de lá. Quem é o lado de lá? Somos nós, é o médium. Então, é exatamente assim que funciona. Então, olha só, para que isso funcione eletricamente falando, no plano material, o que a gente tem? A gente tem a fonte de energia que é central da Duke, lá na rua. Né? São as coisas materiais envolvidas. Tem fio, tem imã, né? Tem outro fio do lado de cá e tem um aparelho para onde isso vai. Por exemplo, o laptop, que é o exemplo que a gente deu. Então, são 5 coisas que precisa para carregar o laptop, para aquilo ali funcionar. Novamente, a Duke na rua, o fio que vem da Duke até a entrada da caixinha, né? o ímã que está dentro da caixinha, outro fio que sai para o outro lado e o aparelho eletrônico que eu estou carregando. Isso é a coisa mais simples que tem em física, né? em eletricidade. E aí o André Luiz fala, se você pegar isso daqui e subir para o plano espiritual, exatamente isso que eu estou falando, subir para o plano espiritual muda os nomes. Você não tem mais fio, você não tem mais imã, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, olha só, se a gente subir para o plano espiritual, a Duke é a fonte de energia. É quem vai mandar a energia para cá, para o laptop, tá? Quem que é a fonte de energia lá? É o espírito comunicante. Ele vai mandar alguma coisa para cá. O fio é que traz, né, a energia lá da Duke até o ímã. Quem é esse fio? É o perispírito do espírito comunicante. Ele é o fio. Aí, esse perispírito entrega a informação para o ímã, que a gente vai falar um pouquinho. Do lado de cá, o que acontece? O ímã vai entregar a informação para o perispírito do médium. E aí o médium recebe na sua glândula pineal a informação e aí vai dar psicofonia, psicografia, depende do que for. Mas então, o processo é exatamente o mesmo. O segredo está aqui, ó. Você tem o espírito comunicante, já identificamos quem que ele é. O fio é o perispírito do espírito comunicante. O outro fio lá de cá é o perispírito do médium. E o médium, cadê isso aqui? Cadê o ímã? O ímã é o campo magnético da Terra. A gente não ouve falar que a Terra tem um campo magnético, não representa lá a Terra com aqueles negócios assim. O ímã, quem faz passar de um lado para o outro, né, equivalente à caixinha ali, ao ímã, ao magneto, quem faz isso é o planeta Terra, é o magnetismo do planeta. Isso é muito interessante, porque aí a gente começa a fazer algumas considerações, né? Ou pelo menos a gente começa a imaginar algumas coisas interessantes. Por exemplo, isso é uma coisa minha, não está escrito no livro. Mas a gente sabe que no planeta existe o que é chamado em física de anomalias do campo magnético. São lugares no planeta onde o campo magnético é mais intenso que outros. Então, por exemplo, por que a mediunidade no estado de Minas Gerais é uma coisa assim absurda? Nós não estamos falando dos médiuns, nós estamos falando do lugar. O cara pode ter nascido no Rio Grande do Sul, vai lá em Minas Gerais, a mediunidade aumenta. Por que a mediunidade na Irlanda é uma coisa absurda? Todo mundo é médico, todo mundo é médico. Nas famílias tem 3, 4 médicos com a maior tranquilidade.
Por que isso, né? Eu tenho para mim que tem a ver com isso. São pontos que sabidamente a ciência nos diz que existem pontos no planeta Austrália e outro, onde a intensidade do campo magnético é maior do que outros. E se você, para fazer mediunidade, para ela acontecer, você precisa de magnetismo, onde o campo magnético é mais intenso, você tem uma melhor transmissão de um lado para o outro. Ou pelo menos melhor possibilidade dessa transmissão acontecer. Então é algo que a gente, né, começa a juntar pedaços que a ciência fala e vai descobrindo através dos anos, né, o equipamento vai melhorando, a gente vai descobrindo mais coisas cientificamente falando, e a gente começa a juntar com isso aqui que foi falado lá em 1940 e tanto, começa a ficar bem interessante, né, porque não existe incoerência nenhuma no que está sendo falado aqui, né, no livro, contra o que a ciência já descobriu e tem descoberto. Cada coisa que se descobre nessa área, você vem aqui e já está escrito aqui. Nesse livro aqui, você vê, ele está falando, ele fala em física quântica. No livro de 1940, física quântica, as primeiras noções que se tem de física quântica é de 1918. O cara já está falando aqui num estado avançadíssimo de física quântica, que a gente ainda está tentando chegar lá hoje ainda, e não chegou. A gente está na direção, está desconfiando que ele está certo. Em termos científicos, né, a gente desconfia que ele está certo. Claro que a gente vai chegar lá, mas então é uma coisa muito interessante, né? A gente vê isso acontecer na ciência assim na nossa frente, já está escrito há muito tempo. Então o processo de comunicação mediúnica, ele começa a ficar para a gente, né, espírita, mais fácil de ser entendido, né, desde que a gente tenha essas considerações, né? Puxa, depende do campo magnético da Terra. Então, se a gente for para um outro planeta, a gente nem conseguiria, talvez, né? Mas se fosse um planeta equivalente à Terra, onde você consegue reformatar o seu perispírito e viver lá, provavelmente a sua capacidade mediúnica não seria a mesma. Se você é um grande médium, talvez não tivesse a mesma. Se não é médium, talvez fosse um grande médium por causa disso. Então a gente ouve histórias interessantes também de pessoas que, por exemplo, quando viajam para tal lugar, médiums que quando viajam para tal lugar, é como, entre aspas, aí perde um pouco da percepção. Ou o contrário, aumenta a percepção quando você vai para outro canto, longe de onde você mora. Você mora aqui, vai lá para a Europa, por exemplo, chega lá, nossa Senhora, né? Você começa a ter sensações. Então você sai daqui e vai, por exemplo, a Paris, chega no museu, tem um monte de coisa antiga, né? Com as pessoas, os espíritos desencarnados ainda agregados, porque eram deles, aquilo ali, o médium começa a ter um monte de sensação. São coisas interessantes que a gente, né, vai aprendendo com o tempo. Bom, agora vamos falar como é que esse negócio sai do espírito comunicante, como é que essa história do perispírito é que manda a informação. Olha só, a gente no plano físico, para a gente mandar a informação, tudo é material. Por exemplo, se eu quiser mandar a informação para Simone, né, eu posso chegar isso aqui, ó, toma uma informação aí. Joguei a bolinha nela. Quando a bolinha bateu nela, o Silvando que está lá atrás não sentiu nada. Não sentiu nada. Ninguém que não é a Simone sentiu nada. Ninguém. Por quê? Porque é uma coisa do plano físico, é o que a gente chama em física de partícula. Isso é uma partícula. A partícula vai de um ponto a outro ponto. Existe um deslocamento. Mas existe uma outra coisa, uma outra forma de se propagar a informação, que é por ondas. Então, olha só, se eu botar um rádio aqui e ligar uma música, independente de onde você está na sala, você ouve. Por exemplo, então tem alguém lá na última fileira. Se você perguntar para a pessoa lá atrás, o rádio está aí do seu lado, ela vai falar, não, o rádio está aqui na frente. O rádio não precisou ir lá para que ela ouvisse. O rádio está parado aqui, todo mundo está ouvindo ao mesmo tempo. Então, isso não é partícula, que é de ponto a ponto, né? Isso daí é onda, espalha. Isso daí é uma coisa que é como se ela dominasse o ambiente. A expansão do perispírito é isso. É a habilidade que o espírito comunicante tem de dominar a sala, de se propagar tudo que ele está pensando ali ao mesmo tempo. Só que um dos que vai captar é o médium. Mas não é ponto a ponto. Ele não olha para o médium e fala, é só para você que eu vou falar. Não tem isso. Assim como o médium, quando entra na sessão mediúnica, que ele, né, tem que se desdobrar, ele tem que permitir com que isso aconteça, então ele vai se desdobrar. Na hora que ele faz isso,
ele está conectado e está recebendo informação de um monte de gente, de um monte de identidades que estão por aí. Até que ele vai sintonizar com o médium, aí ele se concentra naquele. Com o médium não, com o espírito encarnante, aí ele se concentra naquele. Mas até isso acontecer, ele está ouvindo um monte de coisa. Por quê? Porque o perispírito expandiu e ele está ouvindo todos os rádios que estão tocando, todas as músicas que estão tocando de todos os rádios. E aí ele vai sintonizar e escolher uma. Né? Então, para o médium, às vezes, ele custa um pouquinho a conseguir sintonizar e começar a comunicação mediúnica. Porque ele, quando ele expande o perispírito dele, ele começa a ter percepção de tudo que está lá fora. Algumas coisas boas, outras ruins, algumas que ajudam, outras que atrapalham. Mas então, por isso que Allan Kardec fala na codificação que as pessoas que iriam ir no centro espírita, né, uma sociedade parisiense, para ver fenômenos, para ver fantasmas. Ele falou, como é que eu vou garantir fantasma? O mesmo médium pode agora, né, desdobrar, em 3 minutos ele está lá, psicografando. Daqui a 2 horas ele não consegue engatar. No mesmo lugar. Ele não consegue. Porque as condições são dinâmicas. Mudou alguma coisa, não mudou ele está sentado na mesma cadeira, a cadeira não mudou, o centro não mudou. É alguma coisa que está fora do plano material que está interferindo nessa comunicação. Então, toda essa ideia de a propagação que vem do espírito comunicante em direção ao médium é feita pela expansão do perispírito do espírito comunicante. E ela é recebida pelo médium porque o médium está com seu perispírito expandido. Tá? Perispírito expandido é uma coisa que a gente tem alguma dificuldade de entender. Eu acho que a dificuldade tem a ver com a palavra expansão. A palavra expansão ela está ligada a aumento de alguma coisa física. Né? Por exemplo, se você respira, o seu pulmão expandiu. Então teve um aumento do pulmão, né? O seu tórax ficou maior, depois ele volta. Então a palavra expansão, para nós encarnados, nos leva a uma ideia de aumentou de tamanho. E não é isso que é a expansão do perispírito, porque primeiro que ele não tem tamanho, você não mede em centímetros o perispírito, não é isso. A expansão do perispírito, ela, em vez da gente associar com o visual, talvez seja melhor a gente associar com o olfativo. Então olha só, se alguém chega lá na porta com uma saca fechada, então a gente não sabe o conteúdo, tá? Mas ali dentro tem um peixe morto, a gente vai sentir aqui, tem alguma coisa que não está certa, né? Eu que estou aqui na frente, sou mais longe da porta, eu vou sentir com menos intensidade do que as pessoas que estão mais perto da porta, mas eu vou sentir. Se a pessoa entrar lá, em vez de um peixe morto, 30 peixes mortos na saca, vai aumentar absurdamente o cheiro para todos nós. A intensidade disso aumentou muito mais. Mas todos nós estamos sujeitos àquilo ali, todos nós vamos sentir aquilo ali. É como se 30 peixes mortos, né, tem uma expansão, criam uma expansão maior no nosso olfato. O peixe não saiu de lá, nenhum dos peixes saiu de saca nenhuma. Mas com mais peixes lá, a abrangência é maior. Então a expansão do perispírito significa isso, abrangir mais. Então quando o médium está expandindo o seu perispírito, que ele está entrando em transe, o que acontece? É como se ele aumentou o tamanho do corpo físico dele, agora estou abraçando muito mais coisa agora, né? E a gente, com essa ideia de associar com o visual, fica difícil, porque o médium não muda de tamanho. Ele continua sentado na mesinha mediúnica do tamanho que ele é. Nada muda ali. Então, talvez fique mais fácil a gente associar a ideia de olfato e não a ideia visual. Bom, aí você tem o perispírito do espírito encarnante aqui, com o perispírito do médium aqui, e no meio você tem magnetismo do planeta Terra, a transferência é feita e assim ocorre a mediunidade. Aí, o que está sendo transferido daqui para cá, né, é o pensamento do espírito comunicante. Ele pega esse pensamento dele, que é chamado de, André Luiz dá vários nomes, né? Energia mental, que gera uma corrente mental. Olha só o nome, corrente. Lembra da corrente elétrica? É a mesma coisa. Gera uma corrente mental, passa para o lado de cá, que gera uma corrente mental no médium, e aí vai dar, seja lá o que for, psicofonia, psicografia, depende do que o espírito comunicante está passando para o médium. Mas esse é o processo que
ocorre na mediunidade. E para ele explicar tudo isso no livro, ele leva 8 capítulos falando de eletricidade e um monte de outras coisas. E por isso que a maioria das pessoas acaba desistindo, infelizmente. Não, mas como a gente falou, dá para aprender muita coisa com o livro, sem se preocupar com, eu não estou entendendo esse capítulo aqui. Principalmente os capítulos mais para o final, sobre oração, Jesus e oração. Não tem nada disso. Tá? Não necessariamente a gente precisa. Então, a expansão espiritual é uma coisa que ainda é um pouco difícil da gente entender. Né? O entendimento que a gente tem vem pelos livros mediúnicos que a gente tem. Então, André Luiz fala muito disso, Emmanuel fala um pouquinho, porque é uma coisa ainda que eles não têm vocabulário para explicar para a gente. Não tem vocabulário. Você vê, André Luiz tem que usar o termo corrente mental. Porque corrente a gente sabe o que é. O fio elétrico passa lá, eletricidade. É algo parecido, então ele chama de corrente. Só que não é corrente do fio físico, ele chama de corrente mental. Você vê, a gente não tem muito esse vocabulário. Então fica complicado para eles explicarem para a gente. Bom, para a gente fechar o entendimento. Se você coloca na parede no 110 volts, acontece uma certa coisa na caixinha. Se você coloca no 220, a intensidade é muito maior. Dobrou, não é? Dobrou. Na mediunidade acontece a mesma coisa. O que vai definir o tamanho da energia que está sendo enviada pelo espírito comunicante? Quem que vai definir se é 110 ou 220 que ele está mandando aqui para o médium? Né? É pensamento e vontade. É o pensamento do médium, do espírito comunicante e a sua vontade. Se ele realmente tem um pensamento ali, que ele está naquilo ali, né? Eu preciso fazer isso. Por exemplo, um médium instrutor, por exemplo, eu preciso fazer esse trabalho, preciso passar essa informação e tal. Ele está numa concentração muito grande ali. E a vontade dele conseguir fazer isso tem que ser muito grande. E aí ele consegue passar isso com uma energia maior. Quanto maior for a energia aqui, maior é a energia aqui. E quanto mais intensa for a energia aqui, maior a qualidade daquilo que o médium vai produzir. Então, por exemplo, nos casos de obsessão extremamente intensos, em que o médium está sendo subjugado ou alguma coisa assim, você não tem um espírito aqui, você tem uma falange de trevosos ali, é uma coisa assim monstruosa. Você imagina a intensidade daquilo. Nós estamos falando de 110, 220, eles estão no 10.000. Né? E isso vai passar para o médium uma intensidade compatível. Então, a intensidade que o médium vai sentir dessa energia, quando passar para o lado de cá, é muito grande. E as condições do planeta Terra, que é o magnetismo do planeta, permitem que isso seja passado em grande quantidade. Tanto é que existe o processo de obsessão, que o obsessor fala, olha, vai naquele prédio lá, vai no 30º andar e se joga, daqui a pouco o cara está sendo enterrado. Né? Porque ele realmente, aquilo ali é quase fato para ele. Ele passa do nível de percepção e para ele virou fato. Né? De tão perfeita a qualidade dessa comunicação pode ser, de tão perfeita que ela é. Então a qualidade da comunicação, ela depende do pensamento e da vontade do espírito comunicante. Ela depende da capacidade de expansão espiritual, de expansão perispiritual do médium. Quanto mais ele consegue expandir, melhor é a captação dele. Então, por exemplo, você tem Chico Xavier, que tinha uma facilidade de expandir, que é uma coisa assim impressionante. Por isso que a qualidade do trabalho mediúnico dele é muito alta. E ele engajava na comunicação mediúnica em segundos. Não, deixa eu me concentrar aqui, ele precisa de 5 minutos. Não tem 5 minutos, 5 minutos já está escrevendo 2 páginas. De tão grande que era a capacidade de expansão perispiritual dele. E, obviamente, os instrutores, Emmanuel e Companhia Limitada, André Luiz e tal, adoram esse tipo de médium. Porque é exatamente o que a gente precisa. É um médium que não vai interferir no processo. E essa é a terceira coisa que faz a qualidade da comunicação mediúnica melhorar. A passividade do médium. Quanto mais passivo ele for, quanto mais ele oferecer o seu corpo para que o processo aconteça, melhor. Quanto mais ele tentar ser consciente do processo, pior. Porque ele vai começar a introduzir alguma coisa pessoal dele na comunicação. Né? E às vezes quebra a comunicação.
Porque se o espírito comunicante percebe que está tendo introdução de algo pessoal, a gente chama de anímico, né? Ele corta, para que não haja, né? Isso aconteceu muitas e muitas vezes durante a codificação. Quando Allan Kardec estava trabalhando com as médias, a maioria eram meninas, né? Na faixa dos 14 a 17 anos, e de vez em quando tinha que cortar. E aquela noite não voltavam os espíritos, tinha que fazer na semana seguinte, porque eles cortavam. Justamente por isso, porque estava havendo algum tipo de deturpação, não exatamente no mau sentido, né, mas algum tipo de interferência. E como a codificação obviamente é uma coisa muito séria, os espíritos cortavam e avisavam, semana que vem a gente volta, né? Então eles têm todo esse controle. E a última coisa que faz melhorar essa qualidade da comunicação mediúnica é o magnetismo, que depende de quê? Do planeta. Ou, segundo o que eu acho, aonde você está no planeta. Tem uma história muito interessante que eu ouvi uma vez conversando com o Divaldo. Ele contava que ele foi fazer um trabalho na Cidade do México, foi fazer um grupo de palestras, né? Umas sessões de palestras na Cidade do México. E ele estava assim, gripado, já teve que entrar no avião muito gripado, se sentindo mal, e ele falava assim, o que é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho aqui? Né? E ele falou, eu preciso descansar. Foi lá, deu uma descansada. Quando ele acordou a 1000, né? Todo, né? 100% recuperado, ele deu uma cochiladinha, não foi dormir de 8 horas não, deu uma cochiladinha. E aí ele pergunta para o Joana de Anjos, como é que foi isso aí? Né? E ela responde, olha, você está num lugar que não é o lugar onde você faz as comunicações normalmente, né? E isso tem interferência. Olha como, né? Tudo, são coisas que a gente às vezes ignora, mas no mínimo são curiosidades para nós espíritos. Para mim é mais que curiosidade, para mim é um estudo muito sério, muito interessante, muito bonito. Não sei se deu para entender mais ou menos o objetivo do que a gente queria falar, né? A gente está falando da comunicação, novamente, não estamos falando de moral de médium, não é nada disso, é um estudo científico, onde moral não entra, nada disso, né? É a comunicação em si. E se alguém tiver me der alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ficando aqui para explicar. Tá? Então, a gente aguarda aí. Por causa dessa expansão perispiritual dos médiuns, numa reunião esteja um grupo, é por isso que quando você tem a mesma sintonia do grupo, a gente recebe o mesmo tipo de mensagem, coincide. A pergunta foi, num grupo mediúnico, se os médios estão bem sintonizados, com boa afinidade, se eles recebem sempre a mesma mensagem, ou ao mesmo tempo a mesma mensagem. Sim, isso acontece em grupos às vezes, né? Você vê, por exemplo, muitos dos livros da série do André Luiz são ditados a 2 médios, que não estavam nem próximo um do outro, de tanta sintonia que havia entre os dois. Então não fazia diferença para o André Luiz ditar para esse ou para aquele, não fazia a mínima diferença. E um pegava de onde o outro parou, né? De tanta afinidade que existia, não precisa estar nem na mesa mediúnica. Luiz, até que ponto o médium tem controle dessa expansão perispiritual? Pode acontecer... A pergunta então é, até que ponto o médium pode controlar a expansão espiritual? Existem vários tipos por isso que existem vários tipos de médiums, são classificados, né, como aqueles, em relação à sua capacidade de expansão perispiritual. Então a passividade do médium, né, pode ser total, onde o médium ele realmente se entrega. Quando acaba a sessão mediúnica, ele não sabe nem onde está. Alguém tem que falar para ele, ele não tem nem noção. O Edgar Cayce aqui nos Estados Unidos era assim. O Edgar Cayce, ele, não sei se vocês conhecem ele, mas ele era um médium que tudo aconteceu meio que por acidente, né? Ele um dia dando uma descansadinha, uma cochiladinha, voltou e contou para a família, puxa, eu vi isso assim, assim, assim. Aí nessas cochiladinhas, com o passar dos dias, ele foi falando, cada vez está ficando mais interessante. E aí o pessoal quase que por brincadeira falou assim, na sua próxima cochiladinha, eu quero saber isso aqui. Na cochiladinha dele, ele volta e responde a pergunta. Aí o pessoal, peraí. Aí isso começa a ir para os vizinhos, né? Primeiro a família, depois os vizinhos, e os vizinhos começam a vir com pergunta.
né? E aí começam a aparecer perguntas mais sérias, o pessoal perguntando coisas, por exemplo, da época de Jesus, como é que foi isso, como é que foi aquilo, e ele vem respondendo todas elas, ele vai respondendo, porque a facilidade que ele tinha, né, de se entregar completamente era muito grande. Quando ele voltava com as respostas, alguém tinha que anotar, né? O irmão dele anotava as respostas, porque ele não tinha a mínima condição. E ele estava tão entregue que ele não conseguia nem ele mesmo escrever, né? De tão dominado, assim, no bom sentido falando. E o irmão dele anotava todas as respostas, depois ele falava: o que aconteceu, o que eu falei? Ele não tinha a mínima, onde que eu fui? Não tinha a mínima noção. Porque a capacidade de expansão perispiritual dele era muito grande. E aí por isso que a gente classifica os médios, né, de acordo com o grau de passividade. Interessante, porque isso quase que traz um dilema, não é? Porque a gente fala muito, pelo que eu estou entendendo, não é? Quanto mais inconsciente o médium for, mais expanso ele está. Quanto mais inconsciente, melhor a comunicação. E a gente fala tanto de educação do médium, não é? Como que a gente concilia esses dois conceitos? Aí você saiu da ciência, educação é moral. Educação é moral. Educação é você escolher que você adora se comunicar com o obsessor, com os trevosos, ou você prefere o Emmanuel. Isso é educação. Não é a comunicação mediúnica. Depois que você assinou o contrato, não interessa quem é o espírito comunicante, está assinado o contrato. A comunicação vai acontecer. Tá? O educar é educar moralmente. Tá? Então, nesse caso da expansão desse controle, ou dessa entrega à expansão, né, no caso de perturbação espiritual, essa entrega, esse não conseguir parar isso é o que interfere. Por exemplo, eu dei o exemplo, o obsessor vem, não é um, né? A legião vem e fala: vai lá no 30º andar e se joga do prédio. O cara vai e se joga. E no dia seguinte ele está sendo enterrado. Então, olha só o nível que chegou essa entrega. Né? Só que a maioria das vezes, essa entrega não necessariamente é uma pessoa que é o que a gente, em espiritismo, considera um médium. Pelo menos ele não sabe. Né? O educar é isso, é explicar que, olha, está acontecendo isso com você porque você é médium. Agora, tem esse caminho e tem esse aqui. Escolha bem. Né? Parte do educar. Então, muitas das pessoas não têm noção, porque elas não estudam mediunidade, nem sabem que existe espiritismo, nem sabem que existe lugar onde você estuda e mexe com isso. Tem um caso muito interessante de um escritor irlandês, se eu não me engano, o nome dele é Ira Walsh, acho que esse é o nome dele. E ele, um certo dia, ele apareceu com um livro na praça, né? E foi lá, publicou o livro, né? Um amigo dele, de uma empresa de publicação de livro, uma editora, pegou o livro e publicou. E o livro começou a subir, começou a vender que nem louco. Ele não era conhecido, ninguém sabia nem quem ele era. E a razão pela qual o livro começou a subir nas vendas, muito grande, é que eram livros pornográficos, mas não era pela pornografia, exatamente. Ela era pela escolha das palavras que estavam descrevendo as cenas, que era algo supostamente espetacular. Entendeu? Era a liricidade, era a beleza do texto. A temática era pornográfica, mas a beleza do texto encantava as pessoas. E aí começou foi lá para cima, né? Aí a editora falou que era outro livro, segundo, terceiro. Aí ele começou a ficar famoso, o pessoal foi entrevistá-lo, né? Os jornalistas foram entrevistá-lo: olha, qual a sua inspiração? Como é que você consegue? Ele era estivador no porto, ele não tinha vocabulário, ele não tinha malícia linguística para escrever do jeito que ele escrevia. E o pessoal perguntou: como é que você consegue isso aí? Ele falou: eu não sei. Tudo que eu posso te dizer é o seguinte: eu vou de noite para o bar, levo um monte de folha em branco, bebo, no dia seguinte o livro está escrito. Mas você vê, é uma entrega por completo. Ele não sabia nem explicar o que acontecia, ele não tinha nem noção. Ele falava assim: a última coisa que eu lembro é que eu entrei no bar, e aí apagou, né?
Você vê, não tem moral aí, né? A gente está falando da capacidade de comunicação mediúnica. Se é moral, se é isso ou aquilo, se o texto é assim ou assado, para a ciência não interessa. A capacidade de comunicação mediúnica está ali, está presente. Né? Luiz, tem a pergunta da Lorena aqui. Como saber se sou médium? Então, pergunta, como saber se sou médium? Bom, primeiro você começa a ter sensações que você desconfia que não são suas, né? Essas sensações, elas começam muito simples, de uma forma muito, assim, medíocre, no bom sentido, falando, né? Então, são sensações de frio, sensação de uma coisinha na espinha que você sentiu, nada assim que seja significativo, né? Mas elas vão começando a, no mínimo, eu não necessariamente incomodar, mas começa a ficar uma pessoa, puxa, já aconteceu 2 vezes, você começa a contar o número de vezes que isso aconteceu. Então, isso é uma indicação de que você é médium. Aí, uma das coisas que o centro propõe, né, que Allan Kardec propõe, é você vir para o centro para aprender tudo sobre o processo. O que é um médium, o que ele faz, o que ele sente, né, o que é esperado que vai acontecer com ele. Né, porque senão a pessoa cai nas presas, né, dos obsessores aí, ela sendo médium e não conhecendo o processo, ela não consegue se defender. Né? Porque o conhecimento mediúnico para o médium é a arma de defesa dele. Como é que ele vai se defender? Eu aprendi como é que eu me defendo. Então essa é a ideia do aprendizado mediúnico. Para todos aqueles que têm a mesma pergunta, no segundo semestre nós teremos na casa um curso de 8 semanas, onde ao final você sabe se você tem algum tipo de mediunidade, pelo menos naquele momento, não é? Que tipo de mediunidade você está com propensão de desenvolver naquele momento, e aí já é um processo mais concreto, não é? E a última pergunta, como saber quando é fenômeno mediúnico e quando é fenômeno anímico? Bom, anímico é algo que o objeto gerador é o próprio médium, é a própria pessoa, né? Mediúnico vem de fora, tem um espírito comunicante. Então, por exemplo, telepatia. Telepatia é anímico. Você não precisa de espírito comunicante nenhum, não precisa nem de desencarnado. Né? Então, os fenômenos anímicos, eles têm origem, psicometria, por exemplo. Né? O médium que coloca a mão no objeto, se concentra ali, ele conta a história do objeto numa determinada época. Né? É anímico, porque você não precisa de espírito desencarnado para fazer isso. O médium, por si só, ele consegue, né, desdobrar e sair atrás da informação pelo tempo e pelo espaço. Todo o processo que precisa de um médium, de um espírito desencarnado, é mediúnico. Então, e tem outra coisa que é a diferença entre o médium exatamente e o sensitivo, né? A diferença sutil, mas o médium, o sensitivo ele sente. Ele é capaz de dizer assim, nossa, tem coisa aqui. O médium não só ele sente, mas vai falar, vamos conversar? Né? Então ele consegue estabelecer o que a gente falou aqui hoje, comunicação mediúnica. O sensitivo não. Você disse que a comunicação mediúnica depende do magnetismo da Terra. Em parte é uma das coisas que influi. Já foram feitas experiências de alguma forma em que já se tentou colocar pessoas que são comprovadamente médiums num campo magnético ampliado para ver se a mediunidade pode sofrer um aumento? Eu não conheço, mas eu posso dizer mais uma coisa. Existe uma experiência muito interessante que começou em Londres, em 1985, que era uma experiência muito interessante. A gente termina com essa resposta então. Um sujeito estava tentando estudar cientificamente mediunidade. E ele dizia o seguinte, não vou falar mediunidade porque ele não usava esse termo. Ele estava tentando estudar os médiuns, né? E ele falava o seguinte, se você está num lugar aqui, completamente fechado, onde você bloqueia toda a passagem de energia eletromagnética, e você tem outro aqui, também todo fechado, e eles se comunicam, então não é transmissão por energia eletromagnética. Bom, você fechar tudo isso aqui tem um nome em ciência, chama gaiola de Faraday.
Então você bota um sujeito aqui, botaram um médium aqui, né, na gaiola de Faraday. Ou seja, não entra nada, não sai nada. Botaram 10 pessoas, 10 voluntários, deitados em 10 salas diferentes, numa outra cidade. E foi combinado assim: olha, vocês 10 vai chegar, eu não sei o horário, não, vamos dar um chute aqui. 3 horas da tarde vocês têm que ir lá deitar e relaxar. E avisaram para o médium aqui, olha, para o sensitivo aqui, né? 3 horas da tarde você se prepara porque a gente vai fazer uma experiência, mas não disseram o que é para ele. E aí pegaram, às 3 horas da tarde, pegaram as 10 fotos das 10 pessoas que estavam ali, entregaram para o médium e falaram assim: escolhe uma pessoa qualquer e manda uma coisa, uma informação, ou tenta mandar uma informação bonita, alguma coisa de elevação, alguma coisa maravilhosa, legal, positiva, né? O máximo que você puder. O médium ficou lá e tal, né? Bom, aí acabou a experiência. Chegaram aqui, entrevistaram os 10, o que você sentiu? Um deles falou assim: olha, eu senti uma coisa maravilhosa, como se eu estivesse, né, no paraíso, uma coisa assim, uma elevação. Era aquele que o cara pegou a foto. Eles fizeram isso em Londres, fizeram em São Paulo, deu a mesma coisa. Foram fazer na Cidade do México, não deu. Eu não sei porque que não deu, mas eu, falando tudo isso, estudando tudo isso, eu acho que ali tem algum tipo de influência. Eu acho que tem. Mesmo na gaiola de Faraday, que não deveria ter comunicação, houve a Mas comunicação. tem. Mas a comunicação, olha só, ela pode não se iniciar eletromagnética. Mas depois que sai da gaiola de Faraday, a transmissão em si pode. É que é o princípio cósmico universal. Exatamente. A transmissão em si pode. Ele pode tirar a informação da cabeça dele, ou do corpo físico, que ele está encarnado ali, né? Obviamente vem do espírito, e colocar fora da gaiola de Faraday não é eletromagnético, mas a transmissão é o que a gente acha que é. Mas é uma experiência muito interessante isso daí. Tem várias dessas interessantes. Sonâmbulo, que a gente nasce, cresce, entende que é sonâmbulo, é aquela pessoa que acorda de noite e sai. Mas o Kardec fala muito em mediunidade sonambúlica. Você pode explicar? Porque a palavra em português não é a mesma coisa que em francês, e a época é diferente. É só para você, por exemplo, na época de Kardec existia algo chamado fluido elétrico, porque eles achavam que a eletricidade era um fluido. Hoje em dia, né, é um absurdo para a gente. É a mediunidade do cara que se desdobra, é o desdobramento. É o desdobramento. Não, é o desdobramento. O cara desdobra, ele chama isso de mediunidade. Então, é o médio inconsciente? É aquele que é como... Não, é qualquer tipo de mediunidade quando você desdobra. Desdobrou, é sonambúlico. Nos padrões da época que ele está escrevendo na codificação. Né? Oi, gente. Foi. Deu, né? Luz infinita também é cultura. Aprendemos pra caramba hoje aqui, não foi, gente? Que coisa boa. Obrigado, viu, Luiz, por essa aula. E vamos convidar agora a gente para a gente fazer um exercício que não tem nada a ver com a eletricidade, mas tem que a ver com sintonia. Né? Vamos sintonizar com os nossos mentores. Vamos fazer uma respiração. Acalmar as nossas mentes, os nossos corações e vibrar amor, vibrar alegria, vibrar harmonia, vibrar paz, muita paz. Que a paz possa invadir todos os corações nesse momento, aqui, nessa sala, nesse estado, nessa cidade, nesse país, possa invadir o coração de toda a humanidade, Senhor. Que por um momento possamos parar e sentir essa sensação de paz tomando todo o nosso ser. Confiando na direção
que Tu, Senhor, tem para cada um de nós, seus filhos. Porque somos os Seus filhos mais amados, cada um com a sua particularidade, cada um do jeitinho que é. E esse Pai amoroso nos ama intensamente, profundamente. E nos convida todos os dias a refletir no quão somos agraciados por estarmos aqui, possuímos um corpo físico que nos permite expressar o que sentimos, o que pensamos, que nos permite co-criar na sua criação, Pai. Que as nossas mãos sejam abençoadas, que possamos criar cada dia junto contigo o bem e o belo, que possamos deixar de lado nesse momento os medos, os ressentimentos, as dúvidas, as ansiedades, entregando as nossas vidas em Tua mão, confiando plenamente nesse condutor maravilhoso que é Tu, Senhor. Entregamos os nossos trabalhos, pelo qual conseguimos o pão de cada dia. Entregamos a nossa família, esse bem tão caro que temos. Essas pessoas que nos ajudam a crescer e que estão junto conosco para nos ensinar, principalmente a amar. Agradecemos pela nossa casa, pelo nosso teto que nos abriga. Agradecemos pelo nosso pão material e principalmente pelo pão espiritual que nos preenche, que nos alinha, que nos corrige para voltarmos sempre para a Tua luz e que possamos usufruir dessa sensação de paz, de amor, de alegria suprema. Sentimos essa sensação de estar vivos, Senhor. Gratidão pela nossa vida. Gratidão. Saímos daqui hoje melhores, mais felizes, mais conscientes da nossa importância para o mundo, da nossa missão como criadores, co-criadores, de ajudar a espalhar a Tua mensagem de amor e de paz. Que possamos, durante toda essa semana, cultivar essa semente que foi colocada no nosso coração hoje. Essa semente de gratidão, de amor e de paz. Que possamos regar todos os dias com a água da gratidão. Para que essa alegria possa florescer todos os dias dessa semana e que possamos contagiar todas as pessoas que nos rodeiam com o nosso otimismo, com a nossa alegria e com o nosso amor. Que a paz, a harmonia estejam com cada um de nós nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Pedimos aos passistas nesse momento. Eu gostaria de... O Normando está aqui?